Olá, turminha, chegando com mais uma aulinha de matemática para vocês, a partir da página 148, ok? Então, vamos nessa. A questão de número 1, vocês irão fazer uma redução das frações a seguir, ou seja, determinando aí o menor denominador comum. Então, como é que eu vou fazer isso? Vocês podem fazer através do método de MMC, que eu vou explicar aqui para vocês, tá bom? No caso aqui, eu tenho 1/2 e 1/4. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir aqui, né, esse denominador para que ele fique igual. Então, para isso, como eu já disse, eu vou utilizar o método do MMC. Então, eu vou citar aqui um exemplo para vocês da seguinte fração. No caso aqui, 3/4, certo? E 5/6. 3/4 e 5/6. Eu tenho aqui denominadores diferentes, né? Mas eu vou aqui deixar os denominadores iguais. Então, para isso, vamos para o método do MMC. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar somente os denominadores, né? No caso aqui, o 4 e o 6, e reduzir a um só, ou seja, aqui vai ter o mesmo denominador para os dois, certo? Como, por exemplo, vocês têm aqui o 2 e o 4, na resolução vai ficar somente 1 para as duas frações. Então, é só seguir aqui o exemplo. Então, vamos lá, eu pego o 4 e aí coloco uma vírgula, né? E o 6, para não ficar a ideia de que eu estou fazendo isso com o número 46, então eu coloco uma vírgula aqui, exatamente para indicar que eu tenho aqui dois valores, dois números. Aí eu faço a divisão, né? Como os dois são pares, então eu vou dividir por 2, claro, né? Então, os dois são divisíveis por 2. Aí eu pego aqui e coloco o resultado aqui abaixo, certo? Então, vamos lá, na prática. 4 dividido por 2 é igual a 2, certo? Igual a 2. Coloco vírgula. 6 dividido por 2 é igual a 3, certo? Aí eu continuo. Enquanto der para dividir, eu vou fazendo a divisão até que sobre 1 aqui e 1 aqui, e o restante vocês verão daqui a pouco, quando nós obtivermos o resultado final. Então, eu pego aqui o 2, que ainda pode ser divisível por 2, né? Aí faço a divisão aqui. O 3, eu não posso fazer isso, porque é um número ímpar e é primo. Então, ele só vai ser divisível por ele próprio. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Aí eu repito o 3 aqui, porque não é possível fazer divisão pelo 2, certo? Então, 3, como só é divisível por 3, eu coloco ele aqui e coloco 1 aqui, que é o resultado da divisão, de 3 por 3. Coloco um traço aqui, aí faço a multiplicação. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12, certo? Então, eu tenho aqui o MMC de 4 e de 6, que é igual a 12. Então, eu vou fazer o seguinte com a minha fração. Eu vou pegar, eu posso até colocar aqui 12 como denominador, né? Certo? 12 aqui como denominador e 12 aqui também como denominador da outra fração, certo? Aqui. Aí depois eu vou fazer a equivalência. Então, como é que eu faço isso? 4, aqui era 4. Então, eu multipliquei quantas vezes para que o valor chegasse a 12? Qual é o número que eu multiplico por 4 e dá 12? Exatamente o número 3. Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui com o numerador dessa fração. Se eu multipliquei o 4 por 3, deu 12,
A mesma coisa eu vou fazer com o 3, que é o numerador. Então, 3 vezes o quê? Vezes 3 é igual a 9. A mesma coisa eu faço aqui com o numerador da fração 5/6. Eu multipliquei um valor aqui que deu 12. Que valor foi esse? Exatamente o 2. 6 vezes 2, 12. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. 5 vezes 2, 10. Então, a nossa fração gerou, em vez de 3/4 e 5/6, 9 dozeavos e 10 dozeavos, ok? Isso seria um exemplo a ser feito na questão de número 1, ok? Então, aqui eu fiz o MMC de 4 e de 6, no final deu 12, né? A mesma coisa vocês podem fazer aí, tirar o MMC de 2 e de 4, nesses mesmos termos, né, fazendo a divisão e obtendo o resultado final. Então, vocês já podem preparar aqui, como por exemplo, o MMC, que é o resultado que você obterá bem aqui, você já pode colocar aqui como dois denominadores, como o denominador de 2 e denominador de 4, que vai ser um só. Aí você vai mexer somente no numerador, ok? E aí vem a questão de número 2. Após reduzir as frações abaixo ao menor denominador comum, escreva-as em ordem decrescente, ou seja, colocar a maior e depois a menor. Então, você pode inverter aqui a ordem e colocar a fração, primeiro a fração maior, né? E depois a menor. Ou se já estiver na mesma ordem, na ordem decrescente, você não vai mexer em nada, vai apenas repetir aqui na frente. Professor, mas como é que eu vou saber qual será a maior? Então, você pode fazer da seguinte forma. Você pode pegar, por exemplo, aqui, uma imagem, né? Aí fazer a pintura desses quadrinhos. Fazer assim, ó, por exemplo. Aí você tem aqui 7 dozeavos. Então, você vai pegar, fazer uma figura onde tem 12 quadrinhos, certo? 12 quadrinhos. Então, aqui 2, 4, 6, 8, 10 e 12, né? Então, aqui temos 12 quadrinhos. Aí, o que você vai fazer? Você vai pintar 7 desses quadrinhos, ok? Pinta 7 desses quadrinhos. Isso é referente a essa fração aqui. Pinta 7 desses quadrinhos. Aqui está, 7 quadrinhos pintados. Depois você pega o mesmo tamanho, faz isso. Aí tem 5 quadrinhos, certo? 5 quadrinhos você pode fazer do mesmo tamanho dessa. 5 quadrinhos. Aí você vai pintar 3 e ver qual foi a parte maior. Ó, pinta 3 aqui. Aí depois você faz a comparação dessa parte aqui que você pintou com essa aqui e vê qual foi a parte que ficou maior pintada. Você pode fazer do mesmo tamanho. Eu fiz aqui embaixo que não tinha espaço, né? Então você pode fazer aqui abaixo, logo abaixo, e pintar 5. Aliás, pintar 3 dos 5. Se essa parte que você pintou aqui, 3 de 5, foi maior do que a parte que foi pintada aqui, 7 de 12, você vai ver que 3/5 é maior, certo? Aí você coloca aqui a fração pela ordem. Agora, que tipo de ordem é essa? Primeiro, a fração maior, né? No caso aqui, 3/5 vai ser maior do que 7 dozeavos. Então, você vai trazer 3/5 para cá, certo? 3/5 para cá e depois vai colocar 7 dozeavos aqui. Certo? Ficou na ordem decrescente. Certo? Ficou a maior e depois a menor. Ok? Então é isso que vocês têm que fazer aí.
Depois, vem a questão 3. Escreva as frações em ordem crescente. Agora aqui é o contrário, certo? Você vai colocar primeiro a fração menor e depois a maior, certo? Você vai comparar aqui a fração 4/15 com a fração 7/9. Aí vê qual é a maior. Então, coloca primeiro a menor aqui e coloca a maior do lado direito, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente reforça a explicação da aula, tá bom? Um abraço, até a próxima, bons estudos, fiquem com Deus.